Bom dia, queridas. Que alegria poder estar aqui nessa manhã. Não sei quantas aqui já me conhecem, né? Deixa eu ver. Algumas. Olha que bom, muitas não. Então, hoje vocês estarão aí, né, podendo conhecer um pouquinho de quem eu sou. Eu sou casada há 26 anos. Hoje à noite você estará aqui, né, e poderá conhecer meu esposo. Nós temos 2 filhas. A Ana Lígia, de 24 anos, que passou aqui na época, Inters, né? Foi muito especial para ela, ficou 2 anos aqui em Londrina. E nós temos a Gabriela, de 19, que está na fase de vestibular, 2º ano. O sonho dela é medicina, ela está no 2º ano de cursinho, e ela tem os desafios. Mãe, não sei se é isso. Não, é isso, mas não sei se é. Não, mas é. Né? Deus colocou no meu coração, mas, mãe, é tão desafiador. E a Ana já terminando a faculdade de tradução, trabalhando. Então, são desafios que nós temos. Eu queria começar dizendo para você que os seus desafios não são somente seus. Há muitas mulheres que passam pelos desafios que você passa. Independente se você tem o seu esposo ao seu lado ou não, porque às vezes nós não temos, não é verdade? Independente se ele é cristão ou não, os desafios são parecidos. E a chave para nós é sermos mulheres, mães, que estão abertas a ouvir o Espírito Santo. Porque as experiências que nós tivemos com o primeiro filho nem sempre dará certo com o segundo. Não é assim? Às vezes, o mesmo filho, numa época você usou de uma estratégia, e daí vem uma outra época e você fala, ai, aquela estratégia deu certo. Vou usar aquela estratégia. E você faz e dá tudo errado. Não sei você, acho que, para mim, muitas vezes é assim. E então, eu acho que o principal que eu queria compartilhar com você nessa manhã é que a nossa dependência de Deus é a chave do sucesso como mãe. Vocês têm o privilégio de ter as mães intercessoras aqui, né? Eu acho que isso é tudo para a nossa vida. Quando nós colocamos como prioridade mesmo o Senhor Jesus no nosso coração. E aí eu coloquei como tema mães influenciadoras. Ai, pastor, eu já ouvi tanto disso, que eu sei que eu tenho que ser influenciadora. Eu já ouvi, vou ouvir de novo, né? Quem sabe nessa manhã o Espírito Santo pode te despertar para algo que você já tinha ouvido, e que não fazia sentido, e começa a fazer. Talvez você vai ouvir alguma coisa que você nunca tinha antes parado para pensar e entender que aquilo podia ser uma estratégia para a sua vida. E essa é uma manhã para que o Espírito Santo possa falar conosco. Enquanto eu fazia o meu rascunho aqui, tinha momentos que eu parava e que eu chorava, porque eu também estou num processo de aprendizagem. Também, às vezes, eu acho que eu sei muito, e quando eu me deparo com as meninas, eu falo, puxa, não sei tudo que eu achava que eu sabia. Então, eu acho que isso que é gostoso. Eu estou compartilhando com vocês, mas eu também estou recebendo, porque aquele que compartilha é o nosso Senhor Jesus. Amém? Claro que experiências são compartilhadas, experiências nos impulsionam. Eu perdi a minha mãe já faz 20 anos, e ela era uma mulher muito de Deus, né? Esposa, pastora, foi amiga da pastora Lígia por muitos, muitos anos, até ela falecer. E uma das coisas que minha mãe sempre dizia, Débora, às vezes Deus vai nos colocar em vasos maiores do que nós somos. E isso vai gerar desconforto, incapacidade, sentimento de que eu talvez estou no lugar errado, usando as armas erradas, mas ela dizia para mim, só que o Espírito Santo nos faz crescer e encher esse vaso. E daqui a pouco ele estará apertado, então Deus te tira e te põe num outro maior. E às vezes eu tenho essa sensação, eu tenho algumas memórias, né, dos ensinamentos da minha mãe. E aí eu queria compartilhar, então, mães influenciadoras. Queria te lembrar que você é um termômetro dentro da sua casa. Você é um termômetro dentro da sua casa. Se estamos bem, nossos filhos estarão bem. Se não estamos muito bem, mesmo que nós tentemos não deixar transparecer, isso vai alcançá-los. Uma das minhas filhas, eu prometi para ela, a Ana Lígia, que é mais velha, falou, mãe, não vai ficar falando meu nome, né?
Falei, tá bom, filha. Daí a Gabi, mãe, você também, né, mãe? Falei, porque algumas pessoas nos conhecem lá. Eu falei, então eu posso falar assim, uma das filhas? Né? E eu tô aqui e eu fico imaginando, se elas estivessem sentadas aí, elas estariam assim para mim, ó. Tipo, mãe, arruma o seu cabelo. Mãe, a sua blusa. Não sei quantas tem meninas que ficam meio assim, né? E eu falei, tá bom, filha, então eu vou usar um termo geral. Então, uma das minhas filhas, ela às vezes chega para mim e fala assim, mãe, você tá brava? Eu trabalho, né? O Carlos também trabalha, nós trabalhamos secularmente além da igreja. Eu sou professora, tenho um grupo de 10 e 11 anos, pré-adolescentes. E eu passo muitas pressões na escola, muitos desafios na escola. E às vezes eu chego em casa angustiada, oprimida, porque eu estou com um monte de coisa para fazer e ainda eu tenho outros afazeres. Eu hoje não tenho ninguém que me ajude em casa, então eu também tenho o desafio da casa, né? E ela, mãe, você está brava? Eu falei, não, filha. Mãe, mas está parecendo que você está brava. Nós somos o termômetro. O que eu estou sentindo, o que eu passei de manhã na escola, as cobranças, o e-mail do pai que eu tive que responder, o aluno que me desafiou diante do grupo e eu tive que tomar uma posição, o meu planejamento que eu planejei A, B, C e eu só consegui dar A, e amanhã eu tenho D, E, F, eu tenho que dar conta do B, do C. Quantos estão entendendo o que eu estou compartilhando nessa manhã? E aí eu chego, lógico, em casa e com as minhas filhas, mas somos um termômetro. E quando ela me faz essa pergunta, e não é só uma vez, várias vezes, e hoje ela ainda faz. E quando ela faz, parece que eu falo para mim, Débora, você ainda não aprendeu, né? Você ainda não aprendeu que você precisa encontrar um caminho, né? Ou, às vezes, eu penso, não, mas ela também precisa entender que essa é a vida. Às vezes eu digo para ela, filha, bem-vinda à nossa vida de multitarefas. Bem-vinda à nossa filha de mãe, à nossa vida de mãe, de esposa, de dona de casa, de profissional. Bem-vinda, de estudante. Eu fiz uma pós, na pandemia fiz uma pós. E eu dava aula de casa online, fazia pós online, e as duas estudando online em casa. Então, você imagina, né? Cada canto um computador, porta aberta, porta fechada. Você está falando muito alto, você está falando muito... Ai, mãe, não estou conseguindo ouvir. E a professora fala alto, né? Estou falando alto aqui também. Mas o que eu quero dizer para você? Que muitas vezes esse termômetro precisa nos dar pistas da nossa vida. Quando uma criança está com febre e a gente põe um termômetro, a gente busca um caminho, dá um banho, dá um antitérmico. E eu queria dizer para você que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer clareza para você e te dar equilíbrio todas as vezes que você, enquanto um termômetro, vou usar esse sentido figurado, estiver acima do normal. E às vezes, quando ela fala, mãe, você tá brava, eu falei, por quê? Mãe, na sua cara, o seu jeito, o meu tom de voz. Não, mãe, não é o seu tom de voz, é a sua cara. Ou às vezes é o seu tom de voz. Ou às vezes, você está estabanada, mãe, você passa e vai derrubando as coisas. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, é esse termômetro. Agora, como é que nós podemos entender esse papel nosso de sermos influenciadoras? E aí eu separei 2 textos, Malaquias 4:6 e Lucas 1:17. Os 2 textos, eles trazem para nós algo importante. Em Malaquias 4:6, é uma época que os israelitas estavam sendo dominados pelos persas. E eles estavam desanimados, mas Malaquias se levanta com palavras vindas de Deus, e ele diz assim, são dias que o coração dos filhos serão voltados aos corações dos pais. E depois, quando você vai lá em Lucas 1:17, ali João Batista estava estava sendo gerado ali, né? Veio a palavra de que Deus estava trazendo João Batista ali, gerando no ventre da sua mãe, e disse a palavra que João Batista seria usado para converter o coração dos pais aos filhos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. E talvez você pode dizer para mim, mas pastor, eu já ouvi tanto essa palavra.
Eu sei que Deus vai converter o meu coração ao coração do meu filho, né? O meu coração está aberto, é o coração dele que está fechado. Normalmente é assim, porque a gente acha que a gente está fazendo tudo. E mãe, pai, sempre quer acertar, não é verdade? Quando eu penso nos meus pais, hoje à noite a gente vai falar um pouquinho também, né, da nossa experiência, o Carlos da dele com a família dele e eu com a minha, porque isso influencia a nossa hoje, não é verdade? E nós queremos compartilhar algumas experiências com vocês. E quando eu penso na família que eu vivi, eu fico pensando isso. Claro, o meu coração para o meu pai, o coração do meu pai para mim, da minha mãe. Mas o que eu quero dizer para você é que, será que nós estamos diante desse versículo de que estes são dias? Daí você vai dizer para mim, mas há 10 anos atrás eu ouvi que aqueles eram os dias. Talvez daqui 10 anos você tenha mais um filho ou não, ou o seu que agora está com 2, 3, né? Será um pré-adolescente. Talvez você vai ouvir novamente. A verdade é, quando a gente escuta da palavra de Deus dizendo estes são os dias, não é necessariamente o tempo cronológico, mas é o tempo da sua vida, amém? É o tempo para você. Então eu quero ser profética nessa manhã, e eu quero dizer que essa manhã é uma manhã que Deus está dizendo para você, estes são dias que eu, o Senhor, quero fazer com que o seu coração se volte para o seu filho e do seu filho para você. Ai, pastora, não, acho que não. Você não está lá na minha casa. Você não sabe os desafios que eu vivo, as tentativas, os caminhos que eu já fiz. Já busquei terapia? Talvez você já buscou. Já busquei ajuda aqui na igreja? Talvez você já buscou. Já tentei tantas coisas, mas eu quero dizer para você, a fé nos coloca em lugares que nós nunca imaginamos. A fé precisa ser ativada no nosso coração enquanto mães, todos os dias. Todos os dias. A fé precisa ser ativada, porque é por isso que nós vivemos. Faça um parênteses comigo. A pandemia trouxe muitas questões. E uma das questões que ela trouxe, que nós já sabíamos, mas ficou mais claro, é que nós não temos controle de nada. E eu quero dizer para você, nós não temos garantia de nada na nossa vida. Eu estou aqui, agora são 11h07. Eu não sei se 11h08 eu estarei aqui. Você também não sabe. Nós não temos garantia de nada. A única coisa que nós temos é a fé que nos impulsiona, é a fé que nos faz acreditar, é a fé de uma vida eterna. E eu quero dizer para você, quando ela nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos, então o coração dos nossos filhos, em fé, começam a se voltarem para nós. Você não está vendo? Você não está sentindo? Está fazendo aquilo que a palavra de Deus está falando para você fazer. E você não está vendo não está vendo o resultado. Não tem problema. A fé anuncia algo que Deus está fazendo. Ela coloca no seu coração a certeza de que em algum momento o resultado chegará. Amém? Há uma promessa para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. E Deus é a fonte de toda a sabedoria. Eu amo Tiago 1,5, que diz assim, que se precisarmos de sabedoria, nós simplesmente devemos pedir. Aquele que precisa de sabedoria, peça, que Deus dá deliberadamente, é o que diz o versículo. Mas sabe, no nosso corre-corre, muitas vezes a gente não lembra de dizer, Deus, me dá sabedoria, como que eu vou responder agora? Me dá sabedoria, como que eu vou agir? Me dá sabedoria. Eu sou muito forte, gente, eu sou muito, às vezes, enérgica. E eu assim, aprendi muito, porque as meninas sofreram um pouquinho comigo nesse processo. E o pai já é mais, né, ele também é forte, mas ele é mais tranquilo. E o que acontece? Às vezes a gente vai se perdendo nisso. Então eu preciso buscar sabedoria. Que o Espírito Santo nesses dias possa nos despertar como um sininho tocando. Ei, Joana, ei, Maria, ei, Priscila, ei, Ana. Para. Peça sabedoria. Como falar, como agir. Como escutar. Eu tenho uma característica, às vezes eu estou sentada ouvindo uma delas e elas começam a falar e eu já vou cortando. Alguém é assim ou não? Só eu. Mas por que eu já vou cortando? Porque eu sei já de onde chegará aquela conversa, não é assim? Eu já tenho uma resposta. Filha, isso é um ataque na sua mente. Filha, você tem a palavra de Deus. Mãe, deixa eu falar. Mas aí eu me seguro. Daí ela fala mais um pouquinho dos sentimentos dela.
E aí eu já estou pensando no versículo que eu vou dar para ela decorar, porque aquele versículo vai ser uma bênção para ela. Amém. Mas tem a hora certa. Precisamos pedir sabedoria de Deus todos os dias. Diga comigo, eu preciso pedir com os meus lábios sabedoria todos os dias. Sabe, não adianta nós lermos a palavra de Deus esporadicamente, regularmente. Por uma fase da minha vida, eu falava, Deus, eu estou lendo a sua palavra regularmente. Mas tinha dia que eu não conseguia ler, né? Mas eu falava regularmente. E um dia o Espírito Santo falou para mim, não é regularmente, é diariamente. E eu quero dizer para você, não peça esporadicamente sabedoria, peça diariamente sabedoria, em tudo que você for fazer. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com você que essa dependência de influência, então somos mães influenciadoras, essa dependência nos dá estratégias em 3 áreas da nossa vida. Nós somos mães influenciadoras no físico, no corpo. Então, o seu papel é nutrir, o seu papel é dar uma alimentação saudável, né? E o seu papel é dizer para o seu filho, esse é o caminho certo, não é assim? Eles ainda estão nessa fase. Hoje à tarde nós vamos falar com eles também. E acho que vai ser um tempo também bem gostoso, que nós também queremos compartilhar a experiência, porque é isso que marca, não é verdade? E a gente quer dizer para eles que a fase da adolescência, não posso ficar falando muito da tarde, né? Mas a parte da adolescência é uma fase que eles precisam entender a fase que eles estão vivendo. Às vezes eles não entendem, por isso a crise vem de identidade já, com 10, 12, 14, 15 anos já começa, né? E eles precisam entender. Então, essa parte do físico, eu queria dizer essa influência no espírito, na alma e no corpo. E essa influência no corpo, você cuida, você lava as roupas, não é assim? Você diz para ele, olha, filho, essa blusa não tá, né, filho? Olha aqui a manga da sua blusa, acho que caiu alguma coisa. Vai, você não vai sair assim, troca, não é assim que nós fazemos? Já escovou seu dente? Às vezes até com 10, 11 anos, a gente ainda tem que falar isso. Então, é essa influência no físico. E a influência na roupa. As minhas meninas, eu tenho 2, com uns 10, 12, já começaram a, assim, querer escolher a roupa, né? E, de início, eu falava, meu Deus, está muito curta, está muito apertada. Não, pega outra. Que eu só falei para vocês, estou abrindo, estou aqui mostrando minha vulnerabilidade hoje. Hein? E aí o Espírito Santo um dia falou para mim, Débora, como é que você quer alcançar suas filhas? Se você não está dando a oportunidade dela parar e olhar para ela. E aí eu comecei a dizer, filha, pergunta para o Espírito Santo. Ai, pastora, tudo espiritual? Queridas, a fé nos coloca em lugares que nós não imaginamos. E eu comecei a dizer para ela, filha, pergunta para o Espírito Santo se essa saia está muito curta. Ai, mãe, que é assim. Filha, você quer ouvir a mamãe? Não, já sei a sua opinião. Então eu falei, então agora você pergunta para o Espírito Santo, que é mais uma opinião. Aí serão 2 contra a sua, talvez. Ou 2 contra a minha. Eu brincava, né? Mamãe pode estar errada, né? Sempre que a mamãe está certa. Sabe por quê? Quando a gente joga isso para eles, quando a gente traz eles para o processo de decisão, isso tem mais valor. Não fica uma coisa que você disse para eles fazerem. Fica uma coisa que eles, junto com você, decidiram fazer. Calça muito apertada, muito, né? Que marca demais essa região aqui, ó. E aí gosta de uma blusinha, né? Mais curta. Ou, como chama? Nem... Olha lá. Eu falo e elas falam, você está falando errado, mãe. Eu falei, ai. E aí eu fui aprendendo. Eu não estou aqui para dizer para você o que está certo e o que está errado. Eu estou aqui para dizer para você, pergunte para o Espírito Santo o que está certo e o que está errado. Traga o seu filho, a sua filha. É um menino. Você pode dizer para ele, puxa, filho, né? Será que a sua linguagem está correta? Pergunta para o Espírito Santo se a sua linguagem está correta, filho. Os meninos não têm tanto de roupa, né? Às vezes tem essas calças aqui, né, gente? Que cai aqui, né? Aparecendo aqui a cueca. Às vezes eles gostam de usar. Nem sempre é o lugar certo, né? Entre os amigos, sei lá, né? Pergunte para o Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer... Quando nós jogamos a responsabilidade, mas uma responsabilidade, pastora, 10, 12, 14, 15, tem direito à responsabilidade já
supervisionada. Ele nunca será autônomo na responsabilidade se ele não passar por um processo de autonomia supervisionada. Que você está ali olhando, você está ali dando uma direção, você está ali orientando através do Espírito Santo. Amém, queridas? Então, existe essa influência no físico. E aí eu quero falar um pouquinho da influência no espírito e da influência na alma. E aí vamos lá. Influência no espírito. É uma influência que ela precisa sair de dentro de nós para alcançá-los. É uma influência que tem que vir aqui, ó. Eu cresci num lar cristão, meus pais pastores, e eu cresci vendo a minha mãe sentada no sofá de casa, lendo a Bíblia e orando. Eu passava e ela estava lá. Às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. Tinha noites que às vezes eu acordava me sentindo mal e eu ia atrás dela, ela não estava no quarto, eu ia na sala, ela estava lá de madrugada, com o cobertorzinho e a Bíblia. Mãe, estou com dor de garganta, mãe, estou me sentindo mal. Eu tenho essa memória. Que memórias estamos deixando para os nossos filhos? Memórias que os impulsionam à vida eterna. Memórias que os fazem entender que essa vida é passageira e que nós não temos garantia de nada, mas a nossa garantia é a fé que nos coloca em lugares que nós jamais imaginamos. E eu fui crescendo assim. E elas hoje também vivem isso. Quantas vezes de madrugada eu estou lá, diante do Senhor, eu acordo 5 da manhã e eu vou dormir 10, 11, meia-noite. E às vezes 3 eu acordo e eu tenho feito um acordo com Deus. Deus, quando o Senhor me acordar, eu não quero olhar e dizer, puxa, 3 da manhã, tenho mais 2 horas para dormir. Deus, eu quero dizer, puxa, vou levantar para buscar o Senhor. Sabe, eu não estou dizendo para você, faça uma coisa que eu não tenho feito. Eu estou dizendo para você, experimente fazer porque dá certo. E elas passam e me veem. Esses dias a Ana Lídia não estava muito bem de sinusite, atacou, e ela até precisou faltar no serviço, na faculdade. E era uma madrugada que eu estava lá, e ela veio e falou, mãe, o que você está fazendo aqui? Tá frio, daqui a pouco você tem que levantar. Daí, ela me viu de longe, daí quando ela chegou perto, eu estava com a Bíblia aberta, ela falou, eu sei o que você está fazendo aí, né? Ora comigo, porque eu não estou me sentindo bem. E ela sentou, e eu orei com ela. E eu pude alcançar o coração dela. Então, nós estamos influenciando no espírito quando nós vivemos. Mas, pastor, eu não tenho tempo. Teve uma época da minha vida que eu era muito mais corrida do que é hoje. E eu decidi que se eu não colocasse o despertador da 1 às 2, porque depois eu queria dormir até às 5, eu não conseguiria fazer o meu tempo com Deus. E eu quero dizer para você que no início ele tocava e eu desligava. Desligava. Um dia eu falei para o Carlos, não está dando certo. Ele falou, continua. É um hábito, continua. Uma hora você... Daí começou a tocar, eu desligava na cama mesmo, né? Eu disse para ele, não deu certo, porque eu comecei a orar. Ele falou, continua, continua. E eu fui vencendo. Para nós criarmos um hábito, nós adultos também é um desafio. Como a criança, vai escovar o dente, vai tomar banho, come direito, senta direito, olha o garfo na boca, né? É um exercício. E por talvez uns 4, 5 anos, quando eu consegui equilibrar isso, eu não precisava mais do despertador. Eu ia dormir meia-noite, mas 1 hora eu acordava. E eu ia lá, e eu chorava, eu tinha meu tempo diante de Deus, e eu falava, e fui aprendendo a escutar. No começo eu só falava. Sabe que hoje em dia, às vezes, eu vou e fico quietinha. Fala, Espírito Santo, eu tenho tantas questões, mas ministra no meu coração. Então, eu estou me enchendo para que eu possa influenciá-los no nosso dia a dia. O seu papel é de ser influenciadora, mas, pastora, está muito difícil, eu não estou conseguindo ter esse relacionamento com Deus. E você está numa célula. Você pode pedir ajuda enquanto mãe. Você tem mulheres ao seu redor que podem te ajudar. Você sabe disso. É que, às vezes, a gente se acomoda no nosso dia a dia. A gente acha que ir à célula participar, vir ao domingo já está bom, né? Se eu morrer, eu vou para o céu. Amém, glória a Deus, é verdade. Mas você quer ir para o céu sem influenciar tudo que você poderia com seus filhos? Ou você decide pagar um preço de dizer para ele, faça o que eu faço. Não faça apenas o que eu estou te falando para fazer. É difícil, queridas, mas é um processo. E sabe, a minha esperança hoje, elas não namoram,
elas nem pensam nisso. Agora os pais que começam, Senhor, prepara uma esposa para Ana Lígia, né? Falei o nome dela. Ai, falei o nome dela, gente. O marido, olha, perdão, corta se depois for colocar. Foi sem querer. O marido, homem. E aí, a gente, desculpa, gente, é a rapidez aqui das palavras na boca. Mas elas estão tranquilas demais. Só que a minha esperança é que os meus netos possam visitar a minha casa e encontrar a vovó sentada lendo a palavra de Deus. E encontrar a vovó orando, cantando. E eles crescerão vendo também a mãe deles lá na casa deles também. Queridas, Deus está nos chamando nesses dias para sermos mães influenciadoras, para marcar a nossa geração e a futura. Pastor, eu não tive uma mãe que eu via ela lendo a palavra do Senhor. Não tem problema. Hoje você tem conhecimento, sabedoria para mudar a sua história a partir de agora. Às vezes a gente fica vivendo muito no passado. Eu não tive, eu não recebi, eu não consegui. Ai, por isso que eu não estou dando conta. Ah, também ela dá conta porque ela teve. Ela dá conta porque ela conseguiu. Não, é um engano do inimigo. Precisamos viver o presente. O que você tem de conhecimento hoje? O que você tem recebido na sua célula? O que você tem recebido aos cultos? O que você tem recebido com aquelas pessoas que estão mais próximas de você? É a partir daqui que você precisa avançar. Esse é o nosso papel. E aí, quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui, mas daí já vou para o final. Quero falar sobre a nossa influência na alma. E eu quero focar um aspecto que a escola regular traz. Eu estou dentro da escola, né? E a gente tem a BNCC, que é a Básica Nacional Comum Curricular, que traz ali dentro da escola algumas habilidades socioemocionais que a gente tem que trabalhar enquanto professor. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu acredito que nós, mães, dentro das nossas casas, somos educadoras. E eu quero fazer um gancho da escola com a sua vida, com essa casa hoje. Porque eu acho que quando a gente fala a mesma língua da escola, a gente também avança nesse processo de sermos influenciadoras. E é interessante porque as habilidades sociais, elas se referem à capacidade de gerenciar as emoções, equilibrando o bom relacionamento consigo mesmo e com o outro. Essa é a definição que a Rede de Educação criou esse documento BNCC. E está lá essa habilidade na escola. Para, enquanto professor, desenvolver no aluno essa habilidade. E quando eu trago para você que nós somos educadoras dentro de casa, porque educador é aquele que está ali para mostrar com a vida. É aquele que está ali para fazer um caminho. Esses dias eu vi um post nas redes sociais dizendo assim, que é fácil ensinar, mas é difícil educar. Porque ensinar, você só tem que saber. Educar, você tem que viver. Me chamou a atenção isso. E eu fiquei pensando, eu falei, que interessante, tem tudo a ver com aquilo que eu acredito. E dentro dessas habilidades, elas ultrapassam o cognitivo do seu filho. Ele está indo bem ou mal na escola? Responde para você. Você pega no pé dele para estudar, você impulsiona ele, você está pondo limites, menos disso, menos daquilo, porque é semana de prova. Eu quero que você pense um pouco no seu filho aí. E que você entenda que a parte cognitiva a escola cuida, que é o raciocínio lógico, a memória, a linguagem, o pensamento, a percepção, a capacidade de compreensão, a linguagem oral, a linguagem escrita, né? Tudo isso a escola tem como objetivo, mas a escola também tem esse emocional. E aí eu quero trazer esse emocional para você. Porque em casa, enquanto mães, eu quero deixar com você 4 passos. Eu vou ser rápida. 4 passos que eu posso emocionalmente desenvolver essas habilidades no meu filho. E quando eu começo a desenvolver esses 4 passos de habilidade, a escola está, de uma forma diferente, também trabalhando isso. E, de repente, chega um momento que a criança, que o adolescente, o pré-adolescente, começa a dizer, puxa, ele não faz muita ligação, mas ele começa a ver, lá na escola, eu estou tendo experiências dessas, e eu estou começando a ter aqui em casa também. Então, vamos lá. Primeiro passo, incentive a resiliência no seu filho.
Porque a escola vai incentivar. Se ela seguir a BNCC, ela vai incentivar a resiliência. O que é resiliência? No latim, a palavra é resiliens, que é voltar ao estado normal após uma situação crítica. A resiliência na psicologia é a capacidade de lidar com os problemas, vencendo os obstáculos. E a resiliência para os filhos de Deus, amém? Para nós. O que é a resiliência, segundo a palavra? É a capacidade de manter-se firme, baseado na palavra, para enfrentar as lutas. Amém, queridas? Então, quando a gente começa a entender, hoje você está aqui, ai, o que é isso, pastora? Habilidades emocionais, resiliência. Talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso, depois você pode até estudar mais. Mas o que eu quero dizer para você é que quando a gente começa a entender que a palavra de Deus é um instrumento para eu desenvolver resiliência no meu filho, eu estou gerando nele um crescimento para a vida. Josué 1,9 diz que ele foi um dos espias que creu, não é verdade? Você lembra desse texto? Ele foi lá com mais outros, tantos ali, né? E ele mais um creram, enxergaram os outros. Não, essa terra é muito difícil, não vai dar certo. E depois de um tempo, quando Moisés morre, quem é que assume? Josué. Porque ele exerceu resiliência ao liderar o povo após a morte de Moisés. Ele tinha capacidade para isso, de lidar com os desafios, de lidar com os problemas, de decidir corretamente, de não se deixar influenciar por aquilo que estava vindo sobre ele. Que possamos, nesses dias, ensinar a resiliência aos nossos filhos. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Pai, já estamos falando de tantas coisas. Mas a resiliência é uma coisa importante. E baseada na sua palavra, ela é tudo para a nossa vida. Que os nossos filhos possam crescer entendendo que a palavra de Deus é força, é vida, é sustento para eles. Que há estratégias na palavra de Deus para eles lidarem com os problemas, com as questões que eles precisarão enfrentar, com as frustrações, com as decisões erradas, com o erro, que eles possam aprender a serem resilientes através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero te dar 2 exemplos práticos. Esses dias, a Ana, que está com 24 anos, ela trabalha numa escola bilíngue e ela tem as turmas do 1º ao 5º ano da manhã e 1º ao 5º ano da tarde de inglês. Ela faz tradução, está terminando. E esses dias ela chegou e falou, mãe, eu vou desistir. Ai, começou a chorar. Eu vou desistir, muita prova para corrigir, não estou dando conta, coordenação, né, querendo um monte de coisa, e-mails de pai. Falei, filha, a mamãe tem 30 anos na educação, bem-vinda. Né? E ela ficou me olhando e chorando. E eu falei, filha, vamos na palavra do Senhor. O que ela nos diz? O que a palavra do Senhor diz para os momentos desafiadores? Isso é resiliência. O que a palavra de Deus diz? Vamos nos apropriar dessa palavra de Deus. Né? A Gabi, no desafio do vestibular, mãe, hoje eu não entendi nada. Ela sai de casa às 5h30, por aí, ela chega às 6, 7 da noite, porque é o integral, e ela fala, mãe, as aulas da manhã eu não entendi nada, mãe, é meu 2º ano de cursinho, não estou entendendo nada. Filha, o que a palavra de Deus diz? Que você tem a mente de Cristo, você vai se apropriar dessa verdade, e amanhã você vai chegar lá declarando na sua mente, eu tenho a mente de Cristo. Gente, isso não é confissão positiva, isso é confissão da palavra de Deus. Isso traz mudança, isso gera vida na vida dos nossos filhos, e eu estou trabalhando resiliência, não vai desistir. Eu podia dizer, filha, é verdade, 2º ano, né? Filha, se não der, vamos pensar em psicologia? Mas eu acredito que ela tem graça para ser uma médica que vai influenciar essa geração dela, de temor a Deus, de cuidado. Então eu preciso impulsioná-la para isso. Eu preciso ajudá-la a vencer os desafios. Ela não pode, diante dos desafios, retroceder, desistir. Ana Lígia, mãe, acho que eu vou desistir. Eu falei, filha, daqui a pouco é julho, férias. Calma, filha.
Daí vem o segundo semestre. Se chegar ao final do ano e você quiser parar, é outra história. A gente vai orar, então você manda currículo, você procura uma outra escola. Não, mãe, eu acho que eu não quero mais escola. Tá, você procura tradução. Você precisa ser o termômetro no dia a dia com os seus filhos. Com a sabedoria que vem de Deus. A graça sobre nós. Segundo ponto, vamos lá. Exerça a validação. A escola secular do seu filho, 7º, 8º, 9º, 10º, 9º, 1º, 2º, 3º, não sei. Vai trazer validação, vai propor. Uma professora que segue a BNCC vai propor. E se você propor aqui também, isso vai ser bênção dentro da sua casa. Então, a validação é confirmar o valor do filho. Precisa crescer não dependendo da validação dos outros, porque muitas vezes, não sei, o seu filho às vezes não fala, ai, aquele amigo não me chamou para a festa de aniversário. Alguém já teve isso aqui? Né? E aí ele gera dentro do coração dele o quê? Puxa, né? Tô sendo deixado de lado, rejeição, inferioridade. Esses dias uma delas falou, mãe, às vezes parece que eu sou tão esquisita, fica todo mundo me olhando estranho. Eu falei, filha, deixa ser. Deixa pensarem, deixa cada um ser do jeito que quiser ser. Você sabe quem Deus diz que você é. Você sabe qual é o seu destino. Você sabe qual é o seu chamado. Então não permita que outras pessoas tentem te validar. Eu falo isso para ela, filha, eu e seu pai aqui vamos te validar. E filha, o Senhor Jesus já te validou através da palavra. Quando você traz isso impacta. Ai, pastora, mas eu falo, ele não entende. Não tem problema. Se ele tem 10 anos ainda, ele não entende uma hora ele vai entender. Continua. Ele tem 11, você continua. Ele tem 12, você continua. Ele tem 13, 14, 15. Um dia ele vai dizer, opa, mãe, é verdade o que você tem falado para mim tantas vezes. Porque toda semente lançada em fé, ela gera frutos. Então a validação é algo importante. Nós temos um costume, quando eu saio com ela às 5h30 por aí, eu deixo uma no metrô, daí eu deixo a outra na escola, daí eu vou para minha escola, que é numa outra cidade pertinho ali, que São Paulo é tudo meio perto, né? Então eu moro em São Paulo, daí... tudo perto, assim, faz divisa, né? Então eu moro em São Paulo e eu trabalho em São Caetano do Sul. Mas é 20 minutos. E aí, então, esses dias eu fui... esses dias não. Então, a gente tem o costume de sair, entrar no carro e a gente começa a confessar o Salmo 91 na primeira pessoa. Elas estão se validando. E nós estamos validando uma a outra. E a gente fala na primeira pessoa. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansamos. E a gente vai olhando uma para a outra. Dizemos do Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus nosso em quem nós confiamos, porque Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas mãos e debaixo das suas asas estamos seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não tememos o dia noturno, nem o dia, nem a noite noturna. E a gente vai confessando, e a gente vai declarando, e aí isso vai entrando dentro, então todas nós sabemos de memória o Salmo 91. E aí eu paro no metrô, uma desce, e aí eu continuo. E esses dias, um exemplo bem fresquinho, eu deixo a Ana por último. Nós deixamos a Gabi, dá mais uns 10 minutos até eu deixar a Ana, depois eu vou para São Caetano. Ela disse para mim, mamãe, agora que estamos só nós duas aqui no carro, porque tem isso, né? Quem tem dois, às vezes, né? A gente tem ali um desafio. Vamos começar até chegar na minha escola a orar juntas também. Pôs uma música em inglês. E nós fomos até a escola dela orando. Eu falei, só um dia. Ó a mãe. Só um dia, né? Ela deve estar com um problema. Acho que ela está precisando, né, ser fortalecida. No dia seguinte, mãe, nós vamos orar, né? 24 anos. Só que eu sei que isso é um fruto que eu estou colhendo de uma semente que eu plantei quando ela tinha 5, 6, 7, 10, 12, 14. Que eu não desisti, que eu insisti. E às vezes eu não tinha forças, mas eu sabia que eu precisava validá-la através da palavra de Deus. Eu sabia que esse era o caminho de sucesso para a vida dela. Filipenses 4, 6 e 7. Outro versículo que eu fiz elas decorarem. E elas confessam constantemente. Porque estás abatido a minha alma, também é um outro.
nos Salmos. Você precisa encontrar versículos e começar cada vez mais. Vocês já aprenderam isso aqui. Eu estou chovendo no molhado. Mas eu quero te animar. Esse é o caminho. Ah, mas eu já ensinei com 4, 5, 6 anos. Agora já sabe, né? Precisa da sua ajuda. De vez em quando eu falo, filha, para de 24, acho que você está precisando decorar esse versículo aqui. O que você acha? Vem cá, senta aqui com a mamãe. Ó, nossa, mãe, é verdade. Entro no quarto dela, está lá escrito. 24 anos. Mas você não ensinou, pastor? Ensinei. Mas a vida é um processo. E nós precisamos insistir nesse caminho para que elas possam crescer e avançar. Amém? Priorize o diálogo saudável. Terceira coisa. Quanto tempo eu tenho, pastora? 10? Tá. Priorize o diálogo saudável. É importante isso, né? Mãe, eu posso conversar com você? Mãe, você tem um tempinho para mim? E aquilo que eu já falei, às vezes a gente vai cortando e falando além do que a gente precisa primeiro parar e ouvir o que o filho tem para falar, né? É importante isso, porque às vezes a gente fecha um caminho de comunicação em casa e eles vão encontrar em outro lugar aberto. Daí a gente está vendo, não adianta. Estou insistindo, estou levando para a célula, estou levando ali para o culto de adolescentes e pré-adolescentes, estou levando no domingo, está vendo? Não está adiantando. Pois é, mas precisamos reajustar algumas coisas nesses dias, amém? Para que a gente possa avançar para o caminho daquilo que Deus tem. Então, esse diálogo saudável, invista. Quanto você tem gastado de tempo num diálogo saudável com o seu filho? Não tenho tempo, pastora. Mas não é quantidade, é qualidade. Filho, vai dar tudo certo. Você quer falar alguma coisa para a mamãe? Olha nos olhos. Puxa, mamãe, ó, isso e aquilo. Tá bom, a mãe vai orar, tá? Agora a mãe não pode, mas a mãe está orando por você. Às vezes a gente pensa que tem que ser muita coisa. Eu quero dizer para você, lógico, quanto mais você faz, melhor. Mas comece pequeno. Comece gastando tempo, olhando nos olhos. Ah, ele não gosta nem que eu toque. Tem meninos, às vezes até as meninas, não quero nem que encoste. Tudo bem, você vai respeitar. Você vai entender a linguagem de amor dele. E você vai respeitar essa linguagem. Mas você não pode perder o foco que você é o termômetro dentro da sua casa nesse relacionamento. Amém? E o último passo, ensine rotinas diárias. Ensine rotinas diárias para o seu filho. Mas, pastor, ele já sabe. Não, mas vai lá, senta de novo. Coloca o que ele precisa fazer de manhã, quando ele acorda, depois, quando ele chega da escola, né? Depois, o que ele tem que fazer. E nessa rotina diária, coloque lá, das 4 às 4:30, que seja. Ele vai para o quarto dele, fechar a porta, ele vai ler a Bíblia, ele vai orar. Ele vai pôr uma música para ele ouvir. Ele vai ter coisas para fazer em casa. Ó, tirar o lixo do banheiro é sua responsabilidade. Lá em casa, uma lava e a outra seca. Ai, pastora, são meninas, né? Não, mas a gente ensina os meninos também lá na igreja. Os meninos também precisam fazer. O Carlos fazia tudo em casa. Talvez ele fale hoje à noite um pouco. Aprendeu, a mãe dele ensinou. Eu falo para elas, o quarto de vocês têm que limpar. A roupa de... pastora, elas têm 19, 24. Mas você acha que começou agora? Não. Vou ser bem sincera para vocês. Numa certa idade eu comecei. Filha, essa roupa íntima você vai começar a lavar. Lá no tanque. Fui lá, ensinei. Depois fui mais um pouquinho. Agora você já sabe mexer na máquina, então você vai separar suas roupas brancas. Gente, nós precisamos criar rotinas de ensinamento para os nossos filhos. Eles precisam aprender a servir em casa. Esse é uma parte da vida deles, servir. Se eles não sabem servir em casa, eles não vão conseguir servir no trabalho. Aí, quando chegar o momento, eles vão se rebelar contra a autoridade ali dentro, porque não sabe. O chefe pediu para fazer um pouquinho mais. Ah, eu não quero fazer. Ah, eu não vou fazer. Fica mais 15 minutos. Não, eu não posso ficar. Quantos estão entendendo? Nós precisamos lançar essas bases que são importantes. Sono. Quanto será que o seu filho tem dormido? Será que tem sido suficiente? Ele precisa. Se você for ao médico, o médico vai te dizer isso. Você precisa ser o termômetro ainda na pré-adolescência e na adolescência. Você precisa ser o termômetro. Filho, amanhã tem culto de manhã. Então, nós precisamos dormir mais cedo hoje. Porque daí ele não quer acordar, né? Daí você fica com dó, né? Eu também fico. Daí você fala, tudo bem, você fica hoje, vai. Acho que nem eu e seu pai também não vamos, não. A gente vai assistir online. Não, aqui não, né? Só lá em São Paulo é assim.
Gente, para terminar, eu quero ler uma carta. Talvez você já ouviu essa carta. É uma carta que uma mãe recebeu da escola do seu filho. Certo dia, um filho chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Ele disse: meu professor me deu este papel para entregar apenas para você, mamãe. Os olhos da mãe ficaram atentos e ela iniciou a leitura. E os seus olhos começaram a lacrimejar. E ela, em voz alta, disse: aqui está escrito assim: seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Depois de alguns anos, esse menino cresceu e sua mãe faleceu. Ele então entrou na casa da sua mãe e começou a mexer em algumas caixas. E encontrou numa gaveta um envelope e curiosamente pegou. Quando abriu, para sua surpresa, era a antiga carta que o seu professor havia mandado à sua mãe quando ele era pequeno. Porém, o conteúdo dessa carta era outro. Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Ensine-o você mesma. Esse homem, durante horas, então, começou a chorar. E depois de algum tempo, respirou fundo e disse: que bom que minha mãe teve sabedoria. Este homem é Thomas Edison, que criou isso aqui, ó, que está iluminando aqui nessa manhã. Eu queria terminar com isso. Somos o termômetro da nossa casa. Está nas nossas mãos mudar a história dos nossos filhos. Não importa a idade, não importa se você tem a ajuda do seu esposo ou não, não importa se seu esposo é cristão ou não importa se é a sua mãe ou a sua sogra, ou é a avó que ajuda a criar e que não entende, que não tem sabedoria. Você, nessa manhã, pode colocar diante do Senhor seu coração e dizer: Deus, me ajude, eu quero mudar a história da minha casa a partir desses dias. Não sou eu que estou aqui dando para você, mas é o Espírito Santo que está dizendo para você: estes são dias que Deus deseja converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos.